Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o hiperfoco, que é uma característica muito forte no autismo, né? Os autistas têm. O que é hiperfoco? É os interesses restritos no autismo, tá? Hiperfoco, a palavra já diz. Hiper, muito. Foco naquilo, penso só naquilo. Mas como assim hiperfoco no autismo? Tem alguns assuntos, né, e isso vai variar de um autista para outro, que eles vão ter hiperfoco. Aquele assunto para eles é extremamente interessante. Então eles se concentram muito naquele assunto, querem saber tudo a respeito daquele assunto. E naquele assunto eles conseguem se concentrar, a memória deles, né, é assim extraordinária muitas vezes em relação àquele assunto, o que eles aprendem sobre aquele assunto. E isso tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. O positivo é que aqueles assuntos eles vão se destacar, vão saber tudo, vão aprender, né? Até muitas vezes no livro que eu li, O Cérebro Autista, que muitas preocupação dos pais é o futuro dos filhos, né? O que eles vão conseguir trabalhar, por causa, né, que muita coisa dificulta, né, a interação, o barulho, o que será que eles vão conseguir trabalhar ou não, né? Então tem essa escritora desse livro, que ela é uma autista adulta, ela fala que muitas vezes a profissão ou o que eles vão conseguir trabalhar pode ter a ver com hiperfoco, porque no hiperfoco eles vão ter muita facilidade de aprender, de mexer, de saber, né, aquilo, né? Uma concentração muito profunda, muito metódica, né? E os hiperfocos, eles podem pode ser um, pode ser dois, pode ser três, eles podem ir mudando com o tempo, né? O meu filho tinha com 4 anos hiperfoco em ônibus, daí depois mudou para carro, assim, agora tem em cavalo, pode ir mudando e pode ir ampliando. O que não dá é para tirar o hiperfoco do autista, porque é uma característica, é uma coisa dele. O que a gente pode fazer é tentando ampliar esses hiperfocos e utilizar eles em favor de nós. Como assim? Se o meu filho tem hiperfoco em carros, eu posso pegar carrinhos, trabalhar as cores, perguntar as cores dos carrinhos, fazer ele contar quantos carrinhos tem, já estou trabalhando matemática. Eu posso falar, vamos ver como se escreve carro? Escrever a palavra carro, fazer ele tentar, né, saber com que letra começa a palavra carro. Então a gente pode tentar usar o hiperfoco a nosso favor, né? Porque quando eles não estão interessados, eles não conseguem se concentrar. Isso é tanto na aprendizagem como nas interações, nas conversas. A gente, mesmo quando o neurotípico, um assunto não nos interessa, né? A gente, sei lá, a gente consegue igual se concentrar e conversar. Eles já são diferentes nisso. Geralmente, se tu for conversar com eles um assunto que não é do hiperfoco, um assunto que não desperta interesse neles, ou eles vão não prestar atenção, daí parece que a criança, né, não quer conversar, ou vão mudar de um assunto, que a gente acha até meio assim, nossa, ela falou uma coisa, ele veio com um assunto que não tem nada a ver. Mas é bem assim que o autista, ele reage. E o meu filho também, né? E daí é uma coisa que ele não se interessa, passa 2 minutos, tu vai perguntar, ele não vai lembrar. Daí até a gente pensa assim, nossa, esse aqui tem dificuldade de memória. Mas não, é porque ele não se interessou. Agora, se é uma coisa que ele se interessa, que ele tem 7 anos, o meu filho Gabriel. Tem coisas que ele lembra que aconteceu com 2 anos, com todos os detalhes daquele dia, sabe? Uma coisa que aconteceu que chamou muita atenção dele. Ele lembra todos os detalhes, assim, que eu e o pai dele, a gente fica impressionado, que a gente não lembra tantos detalhes. Mas ele começa a contar e realmente, né, a gente vê, né, que não é invenção. Então não é que eles têm problema de memória, é questão dos interesses restritos, dos hiperfocos. Então a gente tem que tentar, né, utilizar isso em favor, né, deles, né? Começar pelo hiperfoco deles na aprendizagem, daí depois tu pode ir para outros, né? Ou também na interação, né? Para querer conversar com o autista, começa a puxar os assuntos que ele interessa, assim tu vai conseguir que ele, né, se aproxime aos pouquinhos, devagar, pode tentar, né,
mudar de assunto, né? O hiperfoco também é uma coisa bem interessante, porque eu acompanho vários autistas adultos, né? Além de ter o meu filho que tem autismo, além de ler todos os dias não, né? Mas ler frequentemente sobre autismo e tal. E uma autista adulta que eu sigo, ela falou uma coisa muito interessante, e é verdade porque aconteceu com meu filho também. O hiperfoco, além de ser assuntos, né? Carro, dinossauro. Já vi uma amiga minha que tem um filho tem hiperfoco em números, né? Pode ser também em pessoas. Ela é adulta, né? E ela já teve um hiperfoco no namorado dela, que daí é aquele interesse, parece uma obsessão, só pensa naquilo, só, né, se interessa por aquilo. Pode ser em pessoas, ela falou. Ela teve num ex-namorado dela. E faz bastante sentido porque meu filho já teve com uma amiguinha, né? Já teve com uma amiguinha que eu via que era uma coisa, nossa, ele pensa demais nela, né? É vizinha dele, quer sempre saber tudo que ela tá fazendo, quer ter os brinquedos que ela tem. E eu achei aquilo muito. Daí quando essa adulta falou, fez todo o sentido. Só que daí, como eu falei, a gente pode tentar usar isso em benefício do autista. Então eu uso com essa amiga que ele gosta demais, que ele tem o hiperfoco nela também. Eu uso para incentivar a aprendizagem. Eu falo assim, quando ele tinha aulas online, que para ele era muito difícil, e ele chorava e não queria fazer. Então eu falava, olha, tua amiguinha aqui no lado, ó. Ela tá fazendo aula online. Ela tá fazendo bastante atividade, ela gosta. Olha, já tá conseguindo escrever o nome dela. Daí o olho dele brilhava e ele não, então eu também quero. Então eu tentava utilizar em favor dele, né? Uma época que ele usou gesso, daí depois quando tirou o gesso, pra ver como... Só um pouquinho, gente, que fechou a janela, tá escuro aqui, eu tenho que abrir, senão não tá pra enxergar nada. Desculpa, gente, desculpa. Ele tirou o gesso e daí o pé dele tava totalmente normal e ele não tinha coragem de colocar o pé no chão e mancava e não colocar o pé no chão por medo. Pra ver esse processo diferente, né? Por medo, o pé dele tava bom. E daí ele tinha que ir pra escola, a escola era 20 minutos daqui de casa, e então não sabia o que fazer, e não podia perder tantas aulas também, porque ele tava bom, né? Então, o que fez ele conseguir voltar a caminhar? Essa amiga dele. Vamos, se tu for, ela vai junto com você. Então ele foi meio que mancando, foi lentamente, foi com bastante dificuldades, mas foi. Então, isso que eu tô querendo dizer, o hiperfoco a gente pode tentar usar em benefício do autista, tá? Em vez de tentar tirar. Porque, que nem eu sempre falo, o autista não vai nunca deixar de ser autista. Isso todos os médicos falam. O que a terapia faz é deixar a criança mais independente, deixar a criança mais calma, feliz, saber controlar mais as suas emoções, né? Trabalhar a autoestima dela, porque a autoestima que é importante demais, né? Então, e vai trabalhar também as dificuldades que ela vai ter na aprendizagem e tal, a tolerância em relação ao barulho. Então, as terapias são essenciais, mas nunca ela vai deixar de ser autista. Então, se o hiperfoco faz parte dela, em vez de a gente tem que tentar trabalhar ele em nosso benefício. E com certeza eu já várias vezes consegui utilizar ele em benefício do meu filho, tá? E o autista é muito assim também concreto. Eu vi um outro autista adulto que ele não conseguia aprender equação porque ele achava que não tinha lógica, que não tinha função aquilo, então ele não prestava atenção. Daí ele falou assim, se alguém tivesse me falado a importância e por que é importante saber uma equação, eu acho que eu teria me concentrado e aprendido bem mais fácil. Isso é um depoimento de um outro autista adulto, né? Contando como é diferente, né, para ele o processo deles. Porque muitas vezes eles tendo inteligência normal, e até aqueles que têm inteligência acima do normal, podem ter problemas na escola por causa disso. Por causa do hiperfoco, por causa da concentração. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Para entender como funciona o cérebro autista e tentar usar essas estratégias a nosso favor, a favor da criança, né? Ou do adolescente, do adulto autista.
Por isso que muitas vezes ele vai, né, é mais fácil, assim, ele trabalhar num dos hiperfocos deles. E uma autista adulta falou, eu não consigo deixar de ter hiperfocos, mas com o tempo eu consigo ampliar, aumentar, em vez de um, ter dois, três hiperfocos, o que já facilita a vida dela, tanto na aprendizagem, no trabalho e nas interações. Tá, gente? Por isso, hoje é isso. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, para a gente poder realmente conscientizar as pessoas sobre o autismo. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, para marcar ponto pro meu canal. Gostaria demais que vocês comentassem se gostaram ou não, que assunto, outros assuntos vocês gostariam que eu abordasse sobre o autismo, sugestões, críticas. O comentário é importante para conseguir melhorar os vídeos, tá? E compartilhem, por favor, em qualquer lugar, tá? Pra gente continuar crescendo e realmente divulgando o autismo para diminuir o preconceito e ter a verdadeira inclusão, tá certo? Muito obrigada. Hoje a imagem ficou mais escura porque tá nublado e minha câmera é bem simples, tá? A câmera é pobre, é bem simples, tá? Então, desculpa, hoje ficou um pouco mais escuro, tá? Então não esqueçam, tá? Inscrever, curtir, compartilhar. Eu gostaria que comentassem, até para mim saber se vocês estão gostando ou não, tá? Para mim poder melhorar, tá? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.